Tem muita coisa, tá? O Memphis Depay iniciou a transição para o campo, mas ainda sem atividades com bola. Ou seja, ele treinou, mas sem a presença da bola, apenas com os preparadores físicos, fazendo aquela transição da fisioterapia para, enfim, daqui a pouco participar das demais atividades juntamente com os companheiros. O Memphis vem tratando um edema ósseo, vem fazendo um fortalecimento muscular, um reequilíbrio muscular, desde o final da temporada passada, quando ele teve algumas lesões, alguns problemas físicos. Então, eu não contaria com ele, não é para esse jogo contra o Bragantino nessa quinta-feira, eu não contaria nem contra o São Paulo no domingo, na Neoquímica Arena mesmo, se tratando de um clássico. A gente está falando de um cara que ainda não trabalhou com bola em 2026. Então, assim, se o Memphis é um cara que inspira cuidados e precisa desses cuidados nesse momento, não acho que tem necessidade de você esticar a corda já nesse comecinho de temporada. Então, não dá para contar com o Memphis para essa semana. Pelos próximos dias, a gente vai ter que acompanhar gradativamente a sua situação. Ranieri e Yuri Alberto já são diferentes, porque eles voltaram a treinar já tem alguns dias. O Yuri desde a semana passada, o Ranieri nesta semana. Então eles podem ficar à disposição do técnico Dorival Júnior. Se o Dorival preferir esperá-los para domingo, aí sim, visando o clássico. A gente sabe a importância que tem um clássico. Esse jogo contra o Bragantino não é nada fácil, é fora de casa. A gente sabe que essa gestão aí pode acontecer também, tá bom? O Martínez segue de fora. O Hugo Souza, ele teve uma virose, e assim, virose, né, é um problema que, dependendo de como te acomete, né, você fica debilitado, você perde alguns quilos, você tem alguns problemas físicos. Para atleta sempre é muito complicado, né? Embora eles estejam lá sempre submetidos a exames, a medicamentos e tal, então isso seja mais fácil. Ele treinou na véspera do jogo. Então, a menos que ele não esteja, sei lá, 100% ou 90%, o Felipe Longo joga, senão o Hugo Souza deve jogar, ele gosta de jogar, gosta de ritmo de jogo, né? Talvez seja o titular do Corinthians. Há uma tendência, a gente está vendo em todos os estaduais isso acontecer, tem Brasileirão no final do mês, daqui a 15 dias, gente, 2 semanas. Então, a gente está vendo acontecer muitas preservações, rodízios, então é natural que o Dorival, nesse segundo jogo, ele também faça uma mexida, né? Daqui a pouco utilize jogadores que não estavam tanto nos planos, não estão sendo utilizados. O Kaká, por exemplo, que não se acertou ainda com o Atlético Paranaense, pode ser que jogue. O Félix Torres não, que ele já está se acertando, né? Já está indo jogar no Inter em Porto Alegre. O Rian, volante, está se acertando com o Fortaleza. O Marcelo Paz está trabalhando, né, gente? E ele tem boas relações com o Fortaleza, está trazendo de lá o Matheus Pereira por empréstimo e está emprestando o Rian até o fim da temporada também por empréstimo, um garoto de 22 anos que pouco jogou, e o Corinthians tem muitas opções na volância, às vezes é bom para dar rodagem e tudo mais, então o Rian também está indo jogar no Fortaleza. Esse, né, o Dorival não pode escalar, mas daqui a pouco, né, testa mais alguns meninos da base, alguns jogadores que você precisa observar melhor, o próprio Jacaré, quem sabe, na vaga do Mateuzinho na lateral direita. Enfim, muita coisa pode acontecer. Testes, e são testes, né? Então é importante, né, que a gente pense, embora, né, com riscos, mas o estadual também como preparatório para o que vem pela frente. Agora, preciso falar com vocês sobre essa notícia de Rodrigo Garro jogar no Grêmio. O Grêmio está se reforçando, vocês sabem que eu acompanho muito o Grêmio de perto, está se reforçando, conseguiu o goleiro Everton do Palmeiras, está atrás de um volante que foi campeão do mundo com a seleção argentina, que está no West Ham, o Guido Rodrigues, e busca um camisa 10. O Grêmio contratou o TT, ex-Shakhtar Donetsk, da base do Grêmio, que estava no Panathinaikos da Grécia, que não é necessariamente um 10. O William, ex-Corinthians, faz a função, mas não é necessariamente um 10. O Grêmio sondou o Rafael Veiga e sondou o Rodrigo Garro. Sondou. A informação da minha amiga Bianca Molina, que inclusive tem um canal no YouTube muito legal. Vai lá e se inscreve no canal dela, ela bateu 6 mil inscritos, já está começando, setorista da TNT Esportes e acompanha o Corinthians todos os dias, muito bem informada. Pode ir lá e pode avisar nos comentários que fui eu que mandei, tá bom? Porque é parceira. Começou comigo, foi meio estagiária. Vi crescer, tá voando. E ela trouxe a informação de que o Grêmio procurou o Rodrigo Garro. Agora, aí a informação, né, a gente traz complementos. É uma informação que ela morre na casca, porque o Corinthians jamais vai liberar o Rodrigo Garro
não digo por menos da multa, mas por um valor que, assim, compense o prejuízo. E o Grêmio não tem esse dinheiro. Aí eu trago a informação do Grêmio. O Grêmio está buscando contratos. O Grêmio está contratando o TT lá. E o Grêmio já fez seus investimentos. Tem investidores lá que conseguem alguns reforços pontuais. Não seria o caso com o Rodrigo Garro. O Grêmio tentaria um modelo de negócio, talvez até liberando atletas e tal. Para o Corinthians não vale a pena. Por que o Corinthians iria se desfazer do Rodrigo Garro? Não faz nenhum sentido. O Grêmio vai chegar com 25 milhões de euros para contratar o Garro? Bom, o Grêmio não tem esse dinheiro. O Grêmio não tem esse aporte para fazer. E o Corinthians não vai emprestar o Garro. Não vai liberar o Garro por um valor menor. Não vai rifar o Garro por me dar 2, 3 jogadores aí. Isso não vai acontecer. Então, acho natural. O Garro daqui a pouco terminou a temporada sem ser titular, muito mais por problemas físicos do que técnicos. E tecnicamente ele também não foi bem, claro, porque ele estava com problemas físicos. Então não dá para desconsiderar o que o Rodrigo Garro fez na temporada anterior, no fim de 24. Então ele teve problemas em 25, mas ele bem fisicamente, ele obviamente é titular. Imagino que sim, ao lado do Breno Bidon. É que o Bidon assumiu um protagonismo e o Bidon, esse sim, pode ser vendido ali na frente. Então, não faz sentido o Corinthians liberar para um clube brasileiro e por um valor que, sei lá, por menos de 20, 25 milhões de euros. Não faz nenhum sentido e o Grêmio não tem esse valor. Então, é uma informação que ela não avança. Até onde a gente sabe, ela não avança para uma negociação, para uma possibilidade. Ela foi uma tentativa. E uma tentativa que todos os clubes estão fazendo, enfim. Agora tem outra do Corinthians, tem um outro movimento do Corinthians de contratação que envolve o Everton Cebolinha. E também é uma tentativa válida, porque o Cebolinha, em determinado momento, ele virou uma espécie de moeda de troca. O Flamengo chegou a colocar o Cebolinha no negócio do Caio Jorge e o Cruzeiro não aceitou. O Cruzeiro chegou a cogitar o Luiz Araújo. E o Flamengo não, o Luiz Araújo eu não negocio, mas cogitou negociar o Cebolinha. Só que isso estava dentro de um contexto muito específico, de um investimento muito alto que o clube faria no Caio Jorge. O Cebolinha, ele é um cara importante. Ele, inclusive, terminou a temporada entrando nos jogos e bem, meio que recuperou o seu status. Ele está muito à frente do Michael, por exemplo, do Wallace Young, que agora foi negociado para o Red Bull Bragantino. Então o Cebolinha ele vai ser útil. Ele não iria entrar numa negociação se não houvesse uma compensação financeira e muito menos emprestar o jogador livre de custos ou com um valor irrisório para depois a gente ver como acerta. Não, o Flamengo não vai rifar o Cebolinha. É a mesma situação, né? Com a diferença de que o Garro é muito mais importante para o Corinthians do que o Cebolinha para o Flamengo. Mas o Flamengo não vai liberar dessa maneira. Então, também é informação, se eu não me engano, da Monique Danello, da TNT Esportes, de que o Corinthians tentou também o Everton Cebolinha do Flamengo, mas é outra informação que ela não avança. Eu não estou dizendo que elas não existem, tá? Muito pelo contrário. Estou confirmando as informações. Elas não avançam porque, cara, são negócios muito difíceis, mas é natural nesse momento que os clubes conversem. E quando eles conversam, existe um caminho até virar uma proposta, uma negociação. Não há a negociação. E é por isso que o Cebolinha não deve vir para o Corinthians, como o Garro não deve sair para o Grêmio. Beleza? São informações que a gente tem nesse momento. Tem jogo nessa quinta-feira, 7h30 da noite, fora de casa, contra o Bragantino, no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, para o Corinthians tentar a sua segunda vitória consecutiva no Paulista. Será? Comenta aqui, inscreva-se no canal, tô te aguardando. E vamos juntos. Valeu, tchau, tchau.